Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o professor Bruno e no vídeo de hoje nós falaremos de um assunto muito legal que é o letramento, mas esse assunto é um assunto um pouquinho difícil, então nós falaremos direto para o responsável das crianças, tá bom? Para que você responsável, seja papai, mamãe, titia, vovó, possa ajudar a sua criança nesse processo tão importante que é o letramento, né? Não estou falando de alfabetização, estou falando de letramento. E nós vamos entender um pouquinho a diferença e como é importante esse assunto para nossas crianças, principalmente nessa quarentena, tá bom? Então vamos lá, letramento. A importância do letramento. Sociedade letrada é igual a língua específica. O que o professor Bruno quer dizer com isso? Língua específica, pessoal. O nosso português, por exemplo. Nossa sociedade ela é letrada porque nós compartilhamos o mesmo idioma. Nós falamos o português, tá bom? E nossa comunicação é através do português. Eu estou falando aqui com vocês o português. Vocês estão entendendo o português, logicamente, tá bom? Sabemos que todas as crianças têm o desejo de ler e escrever, não é mesmo? Os papais, as mamães, os responsáveis querem que suas crianças aprendam a ler o quanto antes, né? Nossa, como ficam assim emocionados quando a criança começa a ler. No nosso questionário emergencial que a EMEI Recanto Campo Belo forneceu, né, aos familiares, os familiares pediram, né? Vamos fazer brincadeiras para que a criança aprenda a ler. Pessoal, vamos um pouquinho devagar, tá bom? Só um pouquinho devagar. Sabemos que todas as crianças querem, sabemos que todos os adultos querem. Porém, antes da alfabetização, nós temos o letramento. São coisas diferentes, tá bom? Muito diferentes, tá? A alfabetização, nós vamos ver, é decodificar a língua. Ou seja, é você saber formar palavras, saber formar frases, saber o significado, saber escrever, desenhar as letras, né? Porque letras são como se fossem desenhos, né? Escrever as letras e saber que aquilo tem um significado. Isso é alfabetizar, tá? Só que o letramento vai muito além. O letramento é quando a criança ela percebe e o adulto percebe que o nosso mundo letrado nos conduz a comunicações diferentes, que são através dos gêneros textuais, que é esse nosso amiguinho que está aqui, ó. O que são os gêneros textuais? Em uma sociedade letrada, como eu havia dito, através do português, muitos tipos de comunicação são construídos, muitos tipos, né? Nós temos, vamos ver aqui, gêneros textuais de propaganda, veremos gêneros textuais jornalísticos, veremos gêneros textuais ligados a historinhas infantis, veremos gêneros textuais ligados a redes sociais e muitos outros. Todas as comunicações são gêneros textuais. Essa nossa conversa é um gênero textual. Por quê? Porque cada uma delas tem um objetivo, cada uma delas tem uma finalidade, um objetivo, né? Eu aqui com vocês, qual é o meu objetivo? É que vocês entendam o que é um gênero textual, entenda o que é o letramento. Esse é o meu objetivo. E o objetivo da propaganda é outra coisa. E o objetivo do jornalismo é informar. O objetivo da historinha é alegrar a criança, entreter, trazer fantasia, enfim. Nós vamos ver isso mais pra frente. Porém, nossas comunicações são gêneros textuais. Redes sociais, gênero textual, tá? E a criança precisa entender como funciona. Isso é letramento. Ela saber que esses gêneros textuais existem e que eles são diferentes entre eles, tá bom? E é por isso que é importante vocês ofertarem diversos gêneros para as crianças, respeitando a idade com relação aos conteúdos. Logicamente que tem gêneros textuais e tem conteúdos que não são apropriados para crianças, mas nós temos que ofertar propagandas, nós temos que ofertar textos jornalísticos, desde que sejam adequados, tá? Infantis, e todo o resto do nosso mundo letrado, para que a criança possa entender que existem funções diferentes para esses gêneros. Cada gênero é uma comunicação diferente, tá bom? Bom, propagandas, por exemplo, esse mexe com a criançada, né? Tem sempre aquela propaganda, a criança fala que quer um brinquedo, por exemplo, esse daqui, Cinemark, não é? Essa propaganda. Quando a criança vê essa pipoca, vê essa cor amarela, essa cor vermelha, né, que tem um estudo que fala sobre essa questão das cores, né, que tem cores que chamam a fome, né, tem cores que despertam a pessoa a querer comer, a ter fome, então é o vermelho, é o amarelo, tá? Mas isso não é o nosso assunto. Nós queremos falar mesmo
é dessa chamada, dessa imagem. A criança, quando vê essa pipoca e esse refrigerante, provavelmente ela vai imaginar cinema. Porque está no nosso imaginário esse símbolo da pipoca relacionado a um filme e a um cinema. Inclusive, na nossa EMEI, nós fazemos isso, né? Essas atividades, essas coisas diferentes, e a criança já percebe. Quando ela vê, ela já faz essa associação, porque trabalhamos na escola, mostramos para ela, né? Professores, a gente passa o filminho com a luz apagada para simbolizar ali o cinema. Isso acontece muito, tá bom? Então, essa imagem aqui, vocês podem fazer o teste com a criança, mostrar para ela, para ver o que ela percebe, tá bom? A comunicação tem o objetivo de vender, isso é a propaganda, tá bom? Atrai com cores, imagens e símbolos. As crianças conhecem alguns produtos antes de saber ler. É aí que eu quero chegar. Isso mostra o letramento. Então, quando ela olha isso, ela já consegue imaginar o que seja, né? Um cinema, por exemplo. Isso é o letramento. A gente conseguir que a criança enxergue as coisas antes mesmo da alfabetização, tá bom? Aí temos aqui algumas propagandas. Temos McDonald's, Nestlé, Ninho, né? Tem aqui a propaganda da bonequinha, Hot Wheels, Nescau. Tentem mostrar essas imagens para as crianças e ver se elas conseguem descobrir qual marca que é. O que seria esse produto? Eu tenho certeza que a maioria vai saber. Justamente pelas cores, justamente pelo símbolo, tá bom? Por já ter visto essa embalagem, elas vão saber o que é, tá? Mesmo sem saber ler. Bom, jornalístico. Essa comunicação tem o objetivo de informar. Nela não é aceito, por exemplo, a fantasia presente nas histórias infantis. Vocês imaginem uma notícia que tem lá, visto um tapete voador na cidade de São Paulo. Vocês iam acreditar? Não, né? Porque o jornalismo não é para fantasiar. Não é para mentir, não é mentira, a palavra mentir é uma palavra feia, né? Não é para criar uma fantasia, não é esse o objetivo. O objetivo é informar, é para que as pessoas possam entender a notícia, saber o que aconteceu, ser avisado. Por exemplo, o Covid agora. Alguém ia gostar de saber coisas erradas sobre o Covid? Alguma informação, alguma brincadeira, alguma fantasia? Não, as pessoas querem saber a verdade, para que elas possam se informar. Tá bom? Então as crianças, por exemplo, tem jornais que tem colunas para criança, tem revistas também que são revistas especializadas para criança, na banca de jornal, enfim. É um material que, se vocês tiverem oportunidade, é bacana que a criança conheça, porque é um tipo de linguagem diferente, é um tipo de comunicação diferente, aquela que tem o objetivo de informar, tá bom? Próximo. Histórias infantis. Esse daqui é o que a gente mais usa na escola, né? Temos muito na escola, muito mesmo, tá? Talvez algumas casas não tenham, mas o Itaú mesmo já fez algumas vezes, né? Eu leio para uma criança, então dão livros de graça, ou davam, né? Não sei se agora ainda tem, mas assim, nas escolas tem muito, tá? A comunicação, nesse caso, busca dar asas à imaginação. Por isso, são aceitos elementos como bruxa, como eu disse, né? Tapete voador, pessoas invisíveis, monstro, dragão, entre outros, né? Entre outros muitos. Então, nesse tipo de linguagem, pode tudo, pode tudo. A criança dá asas à sua imaginação para que ela possa construir na cabecinha dela mundos alternativos. E isso ajuda no desenvolvimento dela, tá bom? Esse é um gênero importantíssimo, que a criança tem realmente que estar exposta. Esse aqui é o mais comum, muitas crianças são expostas a isso, tá? Próximo. Redes sociais. Aqui já é uma barreira para a criança, né? Mas, claro que com o auxílio dos pais, com a supervisão e o controle, dá sim para a criança ter acesso a alguma coisinha dessas redes sociais, né? Mas é também uma forma de comunicação, é um gênero textual. A comunicação via redes sociais é mais rápida, então ela parece mais com a fala do que com a escrita, né? É interessante isso, porque algumas pessoas acham que fala e escrita são totalmente que nem vida e morte, né? Que nem vida e morte, contrárias. Mas não. Algumas falas podem ser tão organizadas, como, por exemplo, discursos políticos, que parecem escrita. Parece que ele está lendo realmente aquilo ali. E tem algumas escritas que parecem fala, como, por exemplo, no WhatsApp. Você não pode ficar se corrigindo ali. Vossa Excelência poderia... demora muito. No WhatsApp tem que ser rápido, rápido, rápido. Então, às vezes sai um erro, às vezes sai uma coisinha ali errada, né? Quem nunca errou ali o português, né? No WhatsApp? É comum. Mas por quê? Porque o WhatsApp é mais como se fosse uma fala do que uma escrita. Mesmo quando você está escrevendo, né? Então, é um gênero que tem que ser rápido ali, ó.
rapidinho, tá bom? Senão a comunicação se perde. A pessoa fica ali demorando para ler o que você escreveu e pronto, passou, né? Nesse ponto, cabe acrescentar, né, que a escrita por ser planejada, desculpa, acaba sendo mais estruturada que a fala. Então a escrita ela é estruturada, ou seja, ela é planejada, você pensa para você escrever muito mais do que a fala. Eu, por exemplo, acabei de errar aqui, né? Então a fala ela pega você de surpresa. Então, por ser mais dinâmica, automática, você acaba errando muito mais do que na escrita, quando você planeja, quando você coloca a cabeça ali para funcionar, para escrever alguma coisa. Então, a comunicação escrita é organizada, né? E os erros de português têm a ver com a rapidez que faz com que a escrita no WhatsApp, no Instagram, em redes sociais, sejam mais rápidas, tá bom? Então, rede social é uma forma de comunicação, tá bom? Muitos outros gêneros, né? Existem muitos outros tipos de comunicação. Alguns gêneros morrem, por exemplo, como a carta, e nascem com outro formato tecnológico, que é o e-mail. Então a carta, ela meio que morreu, mas não morreu, né? Ela voltou em forma de e-mail. Porque o e-mail é aquela coisa profissional, aquela coisa aquele gênero, né, que parece uma carta, porque você escreve um e-mail para um patrão, né, um empregador querendo um emprego, ou sei lá o que, é uma coisa mais formal. Empresas mandam e-mails todo estruturado, parecendo carta mesmo, né? A carta evoluiu no formato digital para o e-mail. Então, pessoal, o que fica é a noção de que as crianças precisam ser expostas ao maior número possível de gêneros textuais e formas de comunicação existentes, para que após o letramento elas tenham condição de ser alfabetizadas. É aí que eu quero chegar. Através do letramento contínuo, quando vocês oferecem propagandas, gênero jornalístico, placas de rua, coisas para as crianças, fotos de placas, coisas para as crianças apreciarem de diversos gêneros, ela consegue entender que a comunicação tem várias faces. A comunicação ela tem vários objetivos através dos gêneros textuais. E isso faz com que ela esteja preparada para a alfabetização, tá bom? Que vai ser posterior, tá certo? Então, automaticamente depende de nós. Acabou o slide aqui, eu continuei passando, mas tá bom. Depende de nós essa construção com as crianças, tá bom? Então, fica a dica para vocês. Qual é o objetivo dessa aula? É nós ofertarmos muitos gêneros textuais para as crianças, mostrarmos dentro dos conteúdos permitidos a eles. Vocês tirem foto, gravem vídeo das crianças com revistas, o que vocês tiverem disponível, tá? Com encarte de supermercado, com encarte de pizzaria, coisas que a gente encontra em casa mesmo, que sempre tem, né? Um encarte de pizzaria, um negocinho, uma propaganda, uma embalagem de produto, tudo isso aí vocês ofertem para eles, tenta ver como eles descobrem, se eles sabem que marca que é, que produto que é, e tirem foto, gravem vídeo, tá bom? Vou ficar muito feliz de receber isso de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal!